Ok, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos esperar um minutinho aqui para o pessoal ir se achegando, entrando na nossa sala, nossa conversinha, nosso bate-papo de hoje, nosso acolhimento, né? Estamos aí distantes de corpo físico, mas juntos no coração e no pensamento. Então, pode ir chegando. Gente, conforme vocês vão chegando, dá um oi para a gente aí, dá um salve, não manda uma mensaginha no comentário. Ah lá, o Hernani, boa noite, Hernani. Luciana Amazon, boa noite. Muito bom ver vocês. Dá um oi para a gente aí, para a gente saber que vocês estão com a gente, tá bom? Márcia de Miranda, boa noite, Márcia. Que bom estar com vocês. Neide, oi, Neide, bem-vinda. Carlos Alexandre, Luciana, Denise, Miriam Nascimento. Olá, boa noite a todos. José Antônio, boa noite, José Antônio. Ô, alegria, hein? Que bom ver vocês. Ai, que gostoso, né? Viu, gente? Eu queria tanto ver vocês assim, sabe? Assim, a gente tá se olhando por câmera. Pena que não dá para caber tanta gente, né? Senão. Ivani também entrando. Evani Nirvânia. Eita. Kátia. Opa, Kátia, boa noite, gente. Olha, José Carlos. Luiz Ei, Domênico. Eduardo. Boa noite. Marisabel. Oi, Marisabel. Boa noite para todos vocês. Muita alegria de estar aqui com vocês, viu? Eu queria estar olhando vocês assim de pertinho, mas só de ver o fotinho aqui, né, Arthur? Já dá uma alegria na gente, né? Com certeza. Quer que eu vá? Vamos lá? Vamos lá. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião, que a espiritualidade já vinha preparando para hoje termos o melhor para o acolhimento de cada um que está participando conosco e que vamos tentar esquecer um pouco os problemas de fora, os problemas do dia a dia, e vamos tentar entrar em sintonia, nos conectarmos com a espiritualidade, para ter um aproveitamento melhor até dos ensinamentos que nós vamos ter hoje, porque eu não sei se a maioria sabe, mas na realidade, aquilo que necessitamos nem sempre vem só na hora do passe. Desde o momento que você começa a entrar em conexão com a espiritualidade no início dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, vocês muitas vezes já estão recebendo aquilo que tem necessidade, a espiritualidade já está começando a tomar conta de vocês. Então, vamos procurar sintonizar todos juntos aqui, nesse momento que estamos, procurando nos aperfeiçoar, melhorar as nossas potencialidades, corrigir nossos defeitos. E acho que a maioria já deve estar conectada aí. Vamos, então, nos preparar para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, e à espiritualidade amiga que já há tempos vem preparando essa nossa reunião, pedindo que nos auxiliem a aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos que vamos receber hoje. E, além disso, iluminem a nossa palestrante. Que os ensinamentos que vamos receber hoje, somados aos nossos, nos ajudem a nos tornarmos melhor no nosso dia a dia. E que nos traga paz e harmonia no coração. Senhor, nosso Pai, nos auxilia a cada vez mais
conseguirmos pôr em prática todos os ensinamentos que estamos recebendo da espiritualidade e nos inspire cada vez mais a fé, a harmonia do nosso coração e a caridade. Que assim seja, Senhor. E agora vamos dar início à nossa palestra com a nossa querida Juliana Tange, que vai dar início aos nossos estudos. Obrigada, Arthur. Muito obrigada, delícia de prece. Nos colocou em sintonia. Muito bom. Gente, então vamos lá. Bom, não sei quem está pela primeira vez, ou que está ouvindo, ou depois vai ouvir essa live gravadinha, né? E de repente está aí conhecendo a doutrina espírita, né? Então vamos fazer uma préviazinha para a gente poder entrar no tema de hoje, tá? O tema de hoje é quem é que vai ficar apto, quem é que está apto, né? Para quem é o mundo de regeneração, tá bom? Então, para a gente falar sobre isso, antes de falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a evolução dos mundos, né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem ali uma colocação também do Santo Agostinho, no capítulo 3, item 19, um capítulo 3 que fala que há muitas moradas na casa de meu pai. No item 19, Santo Agostinho, lá em Paris, 1862, ele deu uma mensagem dizendo que é da lei da natureza o progresso. E que ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente também os mundos em que eles habitam. Eu fui procurar um pouquinho, né, gente? Não é a minha área de trabalho, então, assim, eu não tenho um aprofundamento maior para trazer para vocês. Mas quem quiser pesquisar também, olha, é muito interessante pesquisar sobre isso, né? Eu estava estudando que a Terra foi formada há mais de 5 bilhões de anos, certo? E há 4,5 bilhões de anos atrás, olha que interessante, 4,5 bilhões de anos, a gente teve a água, surgiu a água no planeta Terra. Até então era só incandescente, uma bola incandescente, né? Que não tinha a menor possibilidade da vida orgânica como a gente vê hoje, né? Na sequência, 4,5 bilhões de anos surgiu a água, né? 4 bilhões de anos atrás surgiu a primeira vida unicelular. Há 3,5 bilhões de anos surgiu o oxigênio. E é muito interessante, com isso a fotossíntese, né? É muito interessante que 2 bilhões e meio de anos atrás, ou seja, 1 bilhão de anos depois de ter surgido aí a primeira vida unicelular, a gente teve uma crise de oxigênio no planeta, né? Essa crise de oxigênio, ela é conhecida como grande evento de oxigenação, né? Foi um período em que a atmosfera da Terra experimentou um aumento do teor de oxigênio. E qual foi o resultado disso? Isso permitiu que depois viesse, que o planeta passasse a ter possibilidade de abrigar uma vida multicelular. Muito interessante isso, gente. Andei pesquisando, achei bem legal. E depois de um tempo, então a gente tem ali a vida multicelular, o início da reprodução sexual, depois veio, então, a era dos mamíferos, dinossauros, e depois veio a era dos seres humanos, né? E a gente percebe, então, com essa análise, né, das jornadas que o planeta passou, que ele foi se elaborando materialmente para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Então, olha que legal, né? Será que as flores que a gente tinha na Terra, porque eu fui pesquisar um tempo atrás e descobri que existiam flores na pré-história, gente. Mas será que as flores da pré-história eram como as de hoje? Será que elas tinham a mesma delicadeza? Né? Como será que eram as plantinhas da pré-história? Então, tudo isso, assim, todas essas considerações, a gente vai percebendo parece que uma sutilização
um aprimoramento da beleza, do belo, das formas, né? Um planeta que vai se elaborando para poder abrigar os espíritos já em organismos mais complexos, né? Porque quando a gente foi criado dentro da doutrina espírita, nós não entendemos que o espírito é gerado junto com o corpo físico, quando a mamãe engravida. Quando a mamãe engravida, o que acontece ali é a geração de um corpo material, mas o espírito precede. O espírito vem de experiências reencarnatórias multimilenares anteriores, né? E quando nós falamos de multimilenares, porque é uma confusão que muitas vezes a gente tem que estar atento para não fazer, é multimilenares mesmo, gente, multimilenares mesmo, né? Nós não estamos falando de 3 reencarnações. Então, nessa eu sou Juliana, na última fui princesa da Inglaterra, na outra Cleópatra. Não é assim, né? Eu não estou na minha terceira reencarnação. Mas, Ju, da onde você tirou isso? Quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, assim, qual a distância entre o animal e o homem? Por quê? Porque, segundo o que traz o Espírito da Verdade, nós somos criados simples e ignorantes. Estagiamos como princípios espirituais, ou seja, nem éramos ainda humanos, estagiamos em animais, né? Fomos construindo o nosso processo evolucional como princípios espirituais, e pode-se considerar espírito, este termo espírito, para o princípio espiritual que adquiriu uma série de atributos característicos do espírito, como razão, inteligência, memória, né? E estes atributos, então, o capacitam para animar corpos humanos, já com a racionalidade, a inteligência, né, a memória, ativos, né? Então, são organismos mais complexos, né? Nesse processo todo, Kardec, então, pergunta para o Espírito da Verdade, qual a distância entre o animal e o homem? Para tentar mensurar ali a distância que nós caminhamos como princípios espirituais para chegarmos na posição espíritos. E aí o Espírito da Verdade responde assim, quase a mesma distância entre o homem e Deus. Então a gente reencarnou um bocadinho, né? E para a gente chegar nesse ponto que hoje nós estamos, enquanto coletividade humana, que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, chama de maturidade espiritual, nós passamos pela infância, nós passamos pela adolescência, né? Passamos por essas fases enquanto espíritos já encarnados em corpos já mais elaborados, como espíritos em processo de evolução. Então percebam que quanto tempo será que também eu reencarnei como espírito animando este corpo como um ser humano, não mais como um princípio espiritual, como um animal, né? Bem, jornadeamos bastante. Então, aquele bebezinho, ele tem uma história enorme. O espírito não é criado com o corpo, né? Ele precede aquele corpinho que vai permitir a este espírito mais uma experiência reencarnatória, mais uma experiência na Terra, onde ele se elabora em vidas sucessivas, cada vez se aprimorando mais na construção do intelecto, na construção da razão, na construção dos sentimentos. Este é o processo de evolução e de reencarnação. E por esse mesmo processo também passam os planetas, tanto na sua característica material, como a gente comentou agora, abordou agora, mas também como nas suas características espirituais, morais. Por quê? Porque quem dá o tônus dessa característica do planeta é o grupo, a coletividade de espíritos que ali se reúnem. Então, se o grupo é um grupo com características, por exemplo, de mais rigidez, apego à materialidade, necessidade de satisfazer sensações, entrega a esses prazeres e essas sensações, esse grupo de espíritos precisa passar por experiências no sentido das provas e das expiações, para que ele consiga ir se desmaterializando, se desapegando da materialidade, se elaborando em sentimentos,
para ele entrar, então, num estágio novo de evolução moral. Quando essa coletividade humana se transforma, quando a maioria se transforma, passa para um novo momento, um novo estágio, agora já mais elaborado com sentimentos, ele entra, então, em novas características de planetas. Então, por exemplo, o planeta se transforma, então, na sequência aqui que a gente está estudando, num planeta de regeneração, que vai ser um mundo de transição para um mundo feliz. Gente, todas essas colocações que eu estou fazendo para vocês, elas estão lá no Livro dos Espíritos, elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde a gente estuda Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, elas estão também no livro A Gênese, né? Então, há muitos estudos dentro da doutrina espírita trazendo essas informações para a gente. E o que esses estudos traz também? Que nós estamos exatamente no momento de fechamento de um ciclo evolucional para a entrada num outro ciclo evolucional. A aurora da nova era, a aurora do mundo, da era dos sentimentos. Então, nós estamos deixando transformando, iniciando um processo de transformação planetária, onde nós passamos de um mundo de expiações e provas, onde a gente vai viver o quê, gente? Expiações e provas, né? Para um mundo de regeneração. Aqui nós chegamos num ponto onde eu queria chegar hoje. Ponto que eu queria trazer para vocês, né? Quem é que está apto? Quem vai ser, então, apto? Qual a característica de quem é apto para o mundo de regeneração? Quais as principais características que precisa ter uma pessoa para dizer, ó, eu estarei acompanhando essa evolução planetária. Esse mundo de regeneração é para mim, né? Porque parece que a gente tem que pegar um diploma, né, gente? Parece que tem que pegar um diplominha. Mas, para a gente não entrar nesse ponto, antes da gente entrar nesse ponto, eu vou fazer a seguinte pergunta para os coleguinhas aqui, né? Vou conduzir vocês a uma reflexão comigo, que é a seguinte. Como você imagina o mundo de regeneração? Você imagina ele como? Quais as características? Se alguém quiser comentar aqui, gente, fique à vontade de colocar aqui nos comentários. Aí a gente vai conversando, tá bom? Coloque para mim, o que você acha que é? Como você acha que é um mundo de regeneração? Né? É um mundo mais bonito? Será que as plantas vão mudar? A natureza vai mudar? Como serão as pessoas no mundo de regeneração? Como serão as relações sociais no mundo de regeneração? Não é? O que você acha? O que você imagina de um mundo de regeneração? Que a gente viu aqui que, em termos de mudança material do globo, a gente tem aí 5 bilhões de jornada de tempo. Quando nós falamos de grupo social, de coletividade social, gente, tem um dado que eu não sei se vocês já foram atrás de ver, mas eu fiquei muito surpreendida quando eu conheci, tive esse conhecimento, que nós passamos de 1950 para cá, são quantos anos, gente? 70, né? Nos últimos 70 anos, nós passamos de 2,5 bilhões de habitantes para 8 bilhões de habitantes na Terra. Já pararam para pensar nisso? Olha o número que a gente chegou. A gente tinha 2,5 bilhões de habitantes em 1950. Hoje, em 2020, nós temos mais de 8 bilhões. Parece que está todo mundo reproduzindo, nascendo gente em toda parte, né? Da onde vem tanta gente? Será que o planeta Terra comporta tudo isso, né? Então, a gente já observa algumas alterações na característica material do globo, ao longo de 5 bilhões de anos, a gente já observa as alterações no número de coletividade nos últimos 70 anos, triplicando, quadruplicando, não é mesmo? Mas nos nossos relacionamentos, olha, a Mena está trazendo aqui para a gente olhar o próximo com mais respeito. Joia, valeu, Mena. Quem mais quiser comentar, comente aí com a gente, gente. O que mais que você imagina que seja a característica de um mundo de regeneração? Como é esse mundo, né?
Eu perguntei para os meus jovens também, né, uma vez, numa aula de evangelização, é, como ele achava que ia ser a marginal do Rio Tietê em São Paulo, né? A Neide está colocando aqui pessoas mais fraternas umas com as outras, mais conscientes da sua espiritualidade. Boa noite, Virgínia, bem-vindo, viu? Bem-vinda. A Nirvânia está falando mais empatia, né? E como será que vai ser a marginal do Rio Tietê, gente? Porque como que é hoje? A gente entra em São Paulo, tem uma atmosfera característica já logo na entrada, né? A gente olha para o Rio, muitas vezes dá dó de ver a quantidade de lixo que tem lá, né? Olha a Maria Isabel trazendo meio ambiente protegido, né? Então a gente olha para o Rio Tietê e a gente vê muito lixo. Agora parece que começaram a plantar algumas árvores lá, parece que começaram a plantar, né, no entorno, na beira do rio, parece que começaram a investir em algumas florzinhas. Não sei se vocês repararam. A gente passa de carro assim, dependendo da época, quando é primavera, já tem algumas florzinhas ali nascendo que foram, você vê que foram cultivadas mesmo, elas não nasceram aleatoriamente, né? Isso já é uma característica, não é? De uma transformação social. Olha, a Cristina, a Adriana está trazendo um mundo sem crimes, né? A Cristina está trazendo um mundo sem maldade. E é mais ou menos essa síntese toda, gente. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o espírito de Santo Agostinho. Olha lá, a Adriana falando que passou ontem na Marginal, estava tão linda, arborizada e florida. Percebe? Já está mudando, né? Tem uma geração, acho que umas duas gerações antes da gente, acho que na época do meu avô, o pessoal nadava no Rio Tietê, né? Nadava no Rio Tietê. A gente tinha uma outra noção. Aí fica parecendo, nossa, mas será que a humanidade está menos educada, né? Mas vamos pensar também que na época do meu avô a gente tinha 2,5 bilhões de habitantes na Terra, agora a gente tem 8. Aumentou o consumo, aumentou a produção de lixo, né? E isso demanda um ajuste social. E a gente está conseguindo esse ajuste através mesmo de observar o quanto muitas vezes determinadas coisas nos incomodam, porque aquilo já não alimenta mais a nossa intimidade, né? O poder sobre o outro, né? A força sobre o outro. Quanto nós temos discutido hoje, gente, em redes sociais, isso muito, vocês devem estar aí acompanhando tanto quanto eu. A gente tem discutido a questão do machismo e do feminismo, a gente tem discutido da discriminação, do racismo, a gente tem discutido a questão do bullying, né? Tudo isso está muito voltado àquilo que a gente já não aceita mais como sociedade, que por muitos e muitos séculos, isso ainda era uma coisa normal para a gente ignorava, cada um vivia com o poder que tinha e pronto, né? Aí o Hernani está trazendo assim: ainda amargaremos sofrimentos por um bom tempo de transição, que deve ser bem longo, não será da noite para o dia, muitas encarnações ainda. Isso mesmo, Hernani, muitas ainda. Depois, para a gente encerrar, vou trazer uma mensagem do Chico, que fala bem isso que você está falando, né? Na região de Araçatuba, ainda se nada, olha que maravilha. Eu sou do interiorzão, de São José do Rio Preto, eu sou natural, né? E lá na minha região, lá, a gente pula no Rio Tietê, nada no Rio Tietê, tranquilamente, né? E agora a gente está tentando retomar essa pureza do rio, restabelecer o equilíbrio ambiental, né? Estamos aí caminhando para isso, né, gente? Quem traz as características do mundo de regeneração para a gente é o espírito de Santo Agostinho. Eu vou convidar vocês, quem tiver um evangelho aí em casa e puder ler, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e tem 16. Se vocês olharem lá, o Santo Agostinho trouxe essa mensagem em 1862. Olha o que ele trouxe para a gente. Que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Ele fala, inclusive, uma coisa muito bonita, ele faz uma colocação muito bonita, que ele coloca assim:
entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também aos mais miseráveis e melhores, como há os de transição, que se podem denominar regeneradores. Né? Ele fala que cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos, de exílios, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, ele destaca bem que o mundo de regeneração é um mundo transitório. É um mundo transitório entre esse mundo de expiações e provas que a gente já conhece e um mundo feliz, que também está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês deem uma olhadinha lá nessas características dos mundos primitivos, expiações e provas, regeneração e felizes, né? E isso dentro desse nosso processo de evolução, tá, gente? Ainda existem outros, né? O Espírito da Verdade traz para a gente que depois da escala dos espíritos puros, vem a escala dos espíritos crísticos e assim vai, até porque o que a gente ia fazer com o resto da eternidade, né, gente? Então a gente vai continuar evoluindo e, por consequência, como é da lei, os mundos também vão evoluir, né? Mas olha que interessante, ele traz que os mundos regeneradores, nos mundos regeneradores, a gente vai encontrar calma e repouso, para que a gente consiga acabar de se depurar. Então, nós iniciamos o nosso processo de depuração nesse mundo de expiações e provas. E iniciamos esse processo, gente, muitas vezes na vivência de, puxa, eu vivi uma discriminação. Como isso é dolorido? Então, não vou provocar isso nas outras pessoas. Eu quero um mundo melhor, né? E a gente já começa com essas aspirações que começam a tomar conta das coletividades, ainda mais agora em época de mundo digital, né? Que as informações circulam muito rápido, né? Ele também traz outra característica, que a gente não vai estar tão sujeito às leis que regem, a gente vai estar sujeito às leis que regem a matéria, mas não tão sujeitos, escravizados às sensações e desejos, tá? Então, assim, hoje, o quanto a gente ainda é escravizado às sensações e desejos? Gente, quer ver um exemplo? Uma reflexão lógica que eu vou trazer para vocês, que eu passo, então eu me sinto na autoridade de trazer para vocês, porque eu vivencio isso, tá? Que é a dificuldade com o tal do regime, a tal da dieta. Vamos lá, né? A gente hoje tem conhecimento suficiente de que manter uma alimentação equilibrada não é uma questão de beleza física, não é isso. Não é uma questão de medidas, de cintura, de altura, não é isso. É uma questão de nutrição celular. Então, nós precisamos nutrir o nosso corpo. Vamos dar um exemplo bem claro, que é muito claro para todos nós, e que muitas vezes a gente não consegue perceber quando diz respeito ao nosso corpo físico, né? Você tem um carro. Quando você tem um carro, você precisa trocar o óleo desse carro de vez em quando, certo? Tem que trocar o óleo, depois de não sei quantos mil quilômetros rodados, você tem que trocar o óleo do carro. Se você não trocar o óleo do carro, você corre o risco até de perder o motor. Agora, imagine que na hora de trocar o óleo do carro, ao invés de você comprar o óleo próprio para o motor, quando você vê o preço do óleo próprio para o motor, 100, 200, 300 reais, você vai falar assim, ah, não, eu vou comprar um óleo de soja mesmo, aquele lisa. Eu compro uns 2 litros de óleo lisa e eu coloco no motor do meu carro, né? Tá tudo certo. O óleo liso é 3, 4, 5 reais. Então é melhor do que eu pagar cento e pouco, 200, 300, né? A gente faz isso? Não, não. Porque a gente tem a plena noção de que se a gente fizer isso, muito em breve a gente não tem mais carro. Porque aquele motor demanda um óleo específico. O nosso corpo demanda o quê, meus amigos? O que é que o meu corpo precisa? Meu corpo precisa de nutrientes. Ele não precisa só matar a fome. Ele não precisa só de coisas saborosas. Não é só isso. Ele precisa de nutrientes. Ele precisa de hidratação. Né? E muitas vezes, esses nutrientes, essa hidratação, nós não encontramos no nosso fast food. Nós comemos para satisfazer o paladar e para matar a fome.
Mas a gente precisa cuidar do corpo. Isso a gente já sabe, a gente já tem essa consciência hoje. E olha que interessante, quando Santo Agostinho fala que uma característica de um mundo de regeneração é um mundo onde a gente não está mais tão entregue às sensações e desejos, vai ser também um mundo onde nós não vamos estar com tanta necessidade de satisfazer as sensações. Nós vamos ter domínio sobre elas e não elas nos dominarão. Percebe? Então, assim, eu entendo que eu posso, que eu quero comer determinada coisa, que eu quero fazer de uma determinada coisa, mas eu percebo, eu tenho noção clara das consequências e da necessidade, e aí eu escolho aquilo que é importante e bom para mim, não aquilo que satisfaz uma sensação imediata, né? E é exatamente isso que o Luiz Aurélio está trazendo para a gente, ó. Somos imediatistas, não temos a paciência nem a humildade para saber esperar e construir valores, percebe? A gente às vezes quer comer agora. A dieta começa na segunda. Não é mesmo? Começa a dieta na segunda-feira. Sempre começa na segunda e acaba na segunda também, né, gente? Então, assim, nós não vamos estar tão entregues assim a essas sensações e desejos. Nós vamos estar mais libertos das paixões desordenadas. Essa é uma característica que o Santo Agostinho está trazendo aqui no Evangelho. Ele também traz uma outra característica que o pessoal comentou aqui. Ele fala assim: em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Amor e caridade nas relações sociais passa a ser a regra e não a exceção. E é um amor, gente, amor humanitário. Sabe por quê? O que a gente precisa pensar sobre isso, né? Muitas vezes nós dispensamos pérolas de amor a um animal. Nós dispensamos pérolas de amor a um objeto. Ou só a um determinado grupo de pessoas. O meu pai, meu filho, meu irmão. Ponto. Também sabe como é amar os outros, que não estão dentro dessa lista. A medida é a mesma. A medida é a mesma, eu só vou expandir, né? E olha que gostoso, eu vou expandir para a coletividade. Eu vou expandir para o mundo. Olha que delícia, né? Então, passamos a ter dentro dos nossos relacionamentos mais equidade também. Santo Agostinho fala que a equidade vai presidir as nossas relações sociais. Ou seja, nós vamos buscar a igualdade em todos os sentidos para todos. Então, dentro dessa perspectiva, dificilmente, ou não existirá, no meu ponto de vista, não existirá no mundo de regeneração a miséria. Por quê? Porque ainda que a gente tenha diferenças sociais que fazem parte ainda do processo de evolução e que diz respeito muitas vezes às diferenças também de caracteres dos próprios espíritos, a miséria não vai existir mais na Terra, porque ninguém vai se acomodar diante da dor, do sofrimento do outro. Porque o que vai reger as nossas relações é o amor e a equidade. E todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele cumprindo-lhe as leis. Santo Agostinho traz assim, nesse mundo de regeneração, todos reconhecem Deus. Então nós vamos ter noção da nossa condição de espíritos num processo de evolução à luz do olhar amoroso de um pai. E que eu sou filho de Deus e aquele meu irmão também, e aquele outro também, aquele outro também. Então todos nós somos filhos de Deus e dignos das mesmas coisas, dos mesmos direitos. Por isso a equidade na Terra. Olha que mundo legal, hein, gente? Muito bom, né? Ele fala que é a aurora da felicidade. E ele fala assim, ponto importante, ainda tem que suportar provas, porém sem as angústias pungentes da expiação. Porque nós já nos reorganizamos com o nosso passado delituoso. Nós já mudamos, inclusive, de posição, para também vivenciando a posição da vítima, guardarmos no nosso consciente e no nosso inconsciente as marcas indeléveis
do bem que se deve fazer e do mal que não se deve fazer. E aí ele destaca uma coisa, que a gente vai estar menos absorvido pelas coisas materiais. Então, portanto, o conhecimento da existência do espírito vai ser um conhecimento geral da coletividade, né? No entanto, nós não estamos livres de erros. Nós ainda seremos falíveis. Por isso é um planeta de transição. Nós ainda temos risco de falir. E ele traz uma colocação muito forte. Ele coloca assim: não avançar é recuar. Então a regra vai ser espíritos com um desejo sincero de avançar, com um esforço incessante de progresso. Por quê? Porque o espírito que não se coloca num esforço incessante de progresso, ele pode, inclusive, recair nos mundos de expiação. Isso está lá no item 18, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o espírito vai estar constantemente em busca de se transformar, em busca de se elaborar enquanto espírito, para consolidar a sua evolução moral, a sua construção de sentimentos que o capacita para o mundo feliz. Né? Essas são as características dos espíritos que vão estar habitando o mundo de regeneração. Né? Agora, vamos lá, né, gente? Por que que nós hoje estamos aqui nesse mundo de expiações e provas? Deus não dorme, Deus não vacila, Deus não descumpre contrato nem compromisso, né? Deus como fala? Dá uma vaciladona ali, ai, me equivoquei, não vi. Quando vi, Juliana já reencarnou. Não. Isso são características humanas, né, gente? Deus é perfeito. Deus não vacila. Então, por que nós estamos no mundo de expiações e provas? Exatamente porque este é o mundo que nós vibramos. Quando é que o nosso mundo vai ser um mundo de regeneração? Quando a maioria vibrar nessas características que a gente falou agora. Vibrar no amor, na equidade, vibrar na responsabilidade, vibrar na lei de progresso, vibrar na sintonia com Deus, né? Não é que o mundo vai mudar e daí eu vou passar a ser feliz, né? Teve uma experiência que foi realizada por um professor, salvo me engano, com respeito aí às autorias, né? Salvo me engano, do sul do país, aqui não lembro se era Santa Catarina, Paraná, mas é para a região do sul do Brasil. Era um professor universitário que ele quis fazer uma pesquisa, uma experimentação com os estudantes universitários sobre corrupção. Então, o que esse professor fez? Ele fez lá uma parceria com uma fábrica de sorvete, pegou um freezer de sorvete, de picolé, deixou o freezer no corredor da universidade, colocou uma placa em cima do freezer dizendo: picolé de morango, R$ 1, picolé de chocolate, R$ 1, picolé com casquinha de chocolate, R$ 1,50. Então. Ele colocou a tabelinha de preço, colocou um potinho, que era um lugar onde as pessoas deveriam depositar o preço respectivo do sorvete, e não deixou ninguém vendendo aquele sorvete. Ele contabilizou quantos sorvetes seriam colocados ali dentro do freezer e, ao final, quanto deveria ter de dinheiro. Pronto. E deixou aquele freezer lá. Ao longo de um tempo, acabou os sorvetes e tinha uma quantidade de dinheiro depositado dentro da caixinha. Quando esse professor foi contabilizar isso tudo, ele viu que teve um decréscimo ali, uma corrupção de aproximadamente 30%, 40%. Ou seja, 30%, 40% das pessoas que pegaram o sorvete não pagaram por ele. Né? Foi só ter oportunidade de tirar uma vantagem, ou seja, corromper a regra, corromper o combinado, a lei, aquilo que rege harmonicamente a coletividade, foi só ter a oportunidade de corromper e a pessoa se tornou corrupta.
né? Então, a conclusão desse trabalho de observação ali do professor foi de que muitas vezes nós nomeamos pessoas para a gente responsabilizar pelas dificuldades que nós vivemos como coletividade. Quando, na verdade, nós, muitas vezes, dentro ali do nosso universinho pequeno, escondidinhos, nós alimentamos essa corrupção. Seja porque nós fazemos, ou seja porque nós fazemos vista grossa. Seja porque a gente faz uma corrupçãozinha aqui, outra ali. Seja porque a gente faz vista grossa quando vê outras. Enfim, sempre damos um jeitinho, uma empurradinha, e aí tá bom, né? Então, o que, que ele mostrou para a gente? Uma sociedade vai estar melhor quando a coletividade estiver melhor e assumindo esse compromisso, né? O Leandro Carnal também, que é um historiador aí que eu admiro imensamente, e diante do conhecimento, das reflexões que ele faz, que também são muito profundas, ele traz que não existe um governo corrupto numa sociedade correta, né? Então, nós temos hoje grandes dificuldades por exemplo, nas conduções políticas, porque nós ainda vibramos nesse sentido. Nós temos grandes dificuldades nos relacionamentos coletivos, né? A gente vê aí hoje, por exemplo, né? Até vi uma reportagem esses tempos atrás, do quanto as pessoas andam brigando nas ruas. E aí estavam falando, né? Será que isso é efeito da pandemia? Será que isso é efeito de nós distantes, né? Carência de relacionamentos, de trocas? As pessoas estão se agredindo gratuitamente ou exageradamente, às vezes elas têm até razão, mas elas partem para agressão, né? Então, quantos de nós estamos muitas vezes abrindo aí, trazendo à tona na nossa intimidade toda essa agressividade? Para quê, gente? Não para realimentá-la enquanto sociedade, nos sentirmos melhores, porque muitas vezes, né, colocamos pesadamente alguma coisa para alguém, mas para que a gente observe o que é que precisa ser trabalhado e elaborado em nós, porque o herdeiro deste mundo de regeneração não é o que sabe mais, é o que vibra igual o mundo de regeneração. É o que vibra amor, é o que vibra igualdade, é o que vibra confiança em Deus, né? É o que vibra caridade. A estatura espiritual, como diz Haroldo Dutra Dias, a estatura espiritual não se define pelo intelecto do espírito. Ela se define pelo que ele vibra. E o espírito vibra os sentimentos que ele ainda carrega dentro de si. A gente pode falar muito bonito, falar muitas coisas, né? Eu que sou oradora, sempre estou me refletindo sobre isso, né? Muito bonito, sei muito, falo muito, mas o que, que eu vibro? Né? Quando eu sou convidado a sentir, eu dou aquilo que eu tenho, gente. Ninguém dá paciência no relacionamento se não tem paciência construída, né? Você pode até lutar ali para mostrar paciência, mas chega uma hora que você perdi a paciência. Não, você não perdeu, você não tinha, né? E aí, na hora que você precisou dessa ferramenta, você não tinha. Como é que você vai usar o que você não tem, né? E é assim, o espírito vibra aquilo que ele tem. Muitas vezes ele tem mágoa, ele vai vibrar o quê? Mágoa, né? Aí ele tem alegria, ele vibra alegria, né? O que é que você tem construído? Porque este mundo de regeneração é para quem se elabora, para quem está em busca desse processo de se transformar, está em busca desse processo de construir. E aí, para finalizar, é o que eu queria trazer uma colocação do Chico Xavier, que eu até falei para um colega aqui anterior, né? Uma colocação do Chico Xavier que tem bem a ver com essa colocação de que o mundo de regeneração somos nós. É a coletividade vibrando de forma diferente. Olha o que o Chico coloca. No livro Evangelho de Chico Xavier, ele coloca assim: quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era. O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui a 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? As coisas não vão se modificar à força de calendário.
pelo andar da carruagem, ainda vamos ter que trabalhar muito, saneando o nosso mundo íntimo. Então, olha que legal, né? O mundo de regeneração não se vai dar à força de calendário, gente. É a força da nossa transformação, como indivíduos e todos juntos, como coletividade. Era isso que eu queria trazer para a gente hoje, que tenha sido útil. E é uma pincelada, né, gente? Vamos aí dar continuidade aos estudos, cada um de nós, trocando as nossas experiências. Muito obrigada. Passo a palavra aí ao Arthur, que vai Bom, fazer depois as. dessa brilhante palestra, né, que aprendemos muito, vamos procurar continuar em sintonia com a espiritualidade, nos preparando para receber as melhores energias que vêm com o passe. Vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar mais tranquilamente nas poltronas, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, para recebermos tudo aquilo que necessitamos. Pensamento em Jesus. Agora, após termos recebido as energias salutares do passe, vamos canalizar essas energias como se fosse uma luz intensa, repleta de energias salutares do nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar esta luz entrando em nossos lares, trazendo equilíbrio e harmonia. E que essa luz, repleta de bênçãos e energias, vamos imaginar que ela vai se expandindo para todo o nosso bairro, para a nossa cidade, enfim, para todo o nosso Brasil. Que essa luz seja forte o suficiente para auxiliar a guiar os nossos governantes e favoreçam a harmonia entre os povos. Agora, já repleto dessa luz recebida da espiritualidade e após termos recebido as lições baseadas no Evangelho, vamos manter a sintonia para a nossa prece final. Vamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinitas misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, e a espiritualidade amiga, mentalizando também os nossos espíritos protetores e familiares espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo e auxiliando, agradecendo assim esta bendita oportunidade de estarmos aqui encarnados e recebermos os conhecimentos e as energias salutares da espiritualidade.
buscando trazer essas mensagens para melhorar a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, para que aceitemos a vossa vontade e não a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para nos conduzir. Deus, nosso Pai, permita que os bons espíritos que nos ajudam, nos auxiliem nos momentos de dificuldade e que nos ampare em nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio e uma prova da vossa misericórdia. Que assim seja. Agora, já abastecidos de energias, já em sintonia plena com a espiritualidade, vamos para o nosso encerramento, lembrando a todos que os trabalhos de doações da nossa casa continuam a ser executados. Ainda nós estamos auxiliando mais famílias do que ajudávamos antes. Antigamente nós tínhamos 100 famílias, hoje nós temos cerca de 150 famílias que são auxiliadas, até talvez pela dificuldade que tem sido crescente nesse período de pandemia, e para isso nós precisamos de auxílio que os que puderem nos ajudar, atualmente nós estamos aceitando alimentos e sim doações, e os interessados que puderem nos ajudar seriam doações em dinheiro, que vocês podem se informar melhor no site do Cefif ou no Facebook, no Cefif, que vocês vão ter a orientação de como proceder essas doações para quem puder ajudar esses mais necessitados. E uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado. Beijão imenso a todos, gente. Obrigada por tudo, obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens, obrigada. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro.